Olá, sejam bem-vindos ao canal One Tutorial, dando sequência agora à nossa série de aulas de instruções trabalhando com Java, formação 2024. A ideia é de que esse curso possua uma formação completa desde de Java, né, até front-end, passando por tecnologias de mensageria e cloud computer. Mas nossa parte agora está na continuação da aplicação web usando o TimeLeaf. E na nossa aplicação web, usando o TimeLeaf, a gente tem aqui uma aplicação funcional, que foi feita nas últimas aulas, onde você coloca aqui o nome os dados de uma pessoa, e essa pessoa é salva aqui em memória, né? No Java. O problema é que quando essa aplicação aqui parar, vou parar ela aqui e vou reiniciar. Isso já foi tudo mostrado nas últimas aulas, né? Eu não tenho esse dado salvo em um lugar mais, vamos dizer assim, sólido, né? Um lugar que não seja volátil, vamos dizer. E esse dado que não está volátil, ele está em memória, ele toda vez que a aplicação morre, né, estaticamente funcionando, ele para, ele não é salvo em lugar nenhum, certo? E aí, nossa aula agora, ela é introdução ao Spring Data, tá? Ou Spring Data em inglês. O que que vai introduzir aqui nossa aula, tá? No Spring Data? As operações que a gente faz aqui, que é o cadastrar, atualizar, excluir e consultar, né? É o famoso anagrama de CRUD, né? Create, Read, Update, Delete, né? E a gente vai utilizar isso com o Spring Data, certo? O primeiro passo que vocês vão fazer é entrar no Spring Initializer, como eu demonstrei nas últimas aulas. Vocês não vão gerar um projeto novo, é só para fácil aqui geração de pegar a dependência correta para a gente não errar. Vai em área de dependências e vai que a primeira coisa que caçar é Spring Data, beleza? Depois é colocar aqui um banco de dados, um driver de banco de dados para a gente se conectar. Então, explicando aqui o conceito para você que não conhece banco de dados, caso você que conhece o conceito de banco de dados, pule essa parte do vídeo, tá? Então, do lado aqui, a gente tem uma aplicação, beleza? Essa aplicação, ela tem o dado, ela tem o procedimento, os procedimentos escritos em Java ou em outra linguagem de programação que você está estudando aí. E o banco de dados, ele é para você armazenar as informações que essa aplicação envia de maneira não volátil. Ou seja, de maneira que ao essa aplicação aqui morrer, você tem esse dado aqui salvo em memória, né? Em uma memória não volátil, certo? Para isso, a gente tem uma pancada de banco de dados do mercado. A gente tem SQL, Server, Postgres, MySQL, banco de dados não relacional como MongoDB. Acho que MongoDB não sei se é relacional, mas ó, DynamoDB Redis, que são os bancos chave-valor. Nosso caso aqui é muito simples a aplicação. Ela vai cadastrar uma pessoa, né? Para cadastrar uma pessoa, eu acho que daria para a gente fazer tanto no banco não relacional quanto no banco relacional. Para seguir a minha escola antiga de programadores, vamos trabalhar com o banco relacional mesmo, para a gente fazer a coisa mais enxutinha, tá? Para que eu não baixe e instale um banco de dados, um gerenciador de banco de dados da minha máquina, eu vou usar aqui o H2, que é uma espécie de banco de dados, né, escrita em SQL mesmo, que você usa o próprio Java para gerenciar, fazer esse gerenciamento desse banco de dados. É como se fosse um banco de dados fake, tá? Mas você tem a opção de fazer ele salvar em um arquivo .db que fique salvo na sua máquina, beleza? Então eu vou pegar aqui essas duas dependências. Aí para você pegar essas duas dependências, acho que é Jerry, né? Opa, não é Jerry não. É Explorer, exatamente. Eu selecionei o Gradle, eu tenho que selecionar o Maven para a gente conseguir baixar, né? Maven Explorer, beleza. E aqui eu vou ter a dependência do H2 e o Spring Data JPA. Então perceba que o meu H2 aqui, ó, ele é runtime,
certo? Então eu tenho um escopo de uso dele em execução e a minha dependência em momento de build, deploy, compilação e execução também. Então eu vou pegar essas duas dependências, vou vir aqui e esse é o trabalho. Então agora minha aplicação vai vir TimeLeaf, Spring Web e Spring Data com H2 aqui de banco de dados. Se eu tivesse uma SQL, um Postgres, eu tinha que colocar o drive de conexão aqui correto, beleza? Então, feito isso, tá? Eu vou dar um parar aqui na minha aplicação e vou. Eu posso clicar nesse botão Reload aqui que ele vai baixar a dependência para mim no IntelliJ, tá? O IntelliJ ele já faz o MVN clean, né? O install lá para baixar as dependências. Então eu não preciso dar esse comando. Ó, já foi. Feito isso, tá? Eu tenho aqui meu repository, certo? Que vocês viram na última aula, tá? E eu tenho aqui a classe pessoa. Desculpa estar chiando, eu tenho asma, então de vez em quando chia mesmo. Então aqui eu tenho a minha classe pessoa, tá correto? Essa classe pessoa representará agora o meu domínio no banco de dados, ou seja, existirá uma tabela chamada pessoa no meu banco de dados. Vocês viram até agora que ela salva, ela está em execução em memória no computador. Mas agora essa classe representará um domínio no meu banco de dados. Toda vez que vocês lerem domínio, tá? Lembre do domínio matemático, né? Um domínio que uma coleção de números representa números naturais, números irracionais e números fracionais, aí vai, né? E o domínio aqui é o objetivo de, olha, pessoa é o domínio do negócio, ou pessoa é o domínio que representa o domínio do banco de dados. No caso meu aqui, eu vou chamar de pessoa o domínio do banco de dados. Ou seja, vai ter uma tabela que vai estar salvando no banco de dados. Eu não gosto de trabalhar diretamente assim, quando a tabela, o domínio, representa uma tabela no banco de dados. Para quando trabalho com uma entidade representativa no banco de dados, vou refatorar isso aqui para pessoa entity, tá bom? Deixa eu refatorar. Só para eu ter um padrão interno aqui, de falar que essa pessoa, deixa eu dar um refatorar aqui geral. Essa pessoa será uma pessoa da entidade do banco de dados, tá? Só para a gente ter um entendimento negocial que isso aqui é um banco, é uma tabela, é uma classe que representa uma tabela no banco de dados. Não tem nada a ver com o Spring Data, isso aqui é só para controle nosso aqui. Porque pode ser que tenha outra classe, pessoa. E essa pessoa representa o negócio. Por exemplo, esta pessoa, ela tá com a data de nascimento de hoje, ela nasceu hoje, é aniversário dela. Isso faz parte do negócio. Se faz parte do negócio, você isola do banco de dados. Talvez isso, com o passar do tempo, vai ficar claro para vocês. É segregar, né, da palavra do solid lá, responsabilidades simples para cada domínio. Então, aqui nesse caso, eu estou colocando a pessoa entity como a responsabilidade do banco de dados. Estou isolando a posição dela, beleza? Coloquei aqui pessoa entity. Agora, para essa entidade, essa pessoa aqui, essa classe, virar gerenciado pelo Spring Data e ser mapeado no banco de dados, eu tenho que simplesmente anotar arroba entity nela. A partir de agora, com a anotação arroba entity, eu consigo mapear essa pessoa no banco de dados. E aqui eu tenho que colocar algumas outras coisas, tá? Então eu coloco aqui vai ser ID, que eu vou falar que esse ID aqui será o ID no banco de dados. E o resto aqui eu posso só colocar colunas do banco de dados. Column e column. Então, a partir de agora, essa classe terá uma chave principal, tá? E colunas no banco de dados, beleza? Esses getters e setters eu não mexo, tá? E nem o construtor dela, beleza? Então agora essa pessoa aqui é uma pessoa de entidade no banco de dados, gerenciado pelo meu banco de dados. E o meu repository, né, que é a
Quem faz a inclusão e a consulta, a deleção desse antigo código de pessoa repositório antiga, né? Ele vai fazer agora o novo, né? Ele vai fazer a gerência direta entre o Spring Data, a implementação de trabalho com o banco de dados, com a minha máscara ali, né? Minha tabela do banco de dados, tá bom? Então, ela não troca de nome, só vou trocar aqui na verdade, o pessoa entity, né, pra gente fazer certinho. E agora perceba o seguinte, eu tenho vários métodos aqui, tá? Primeira coisa, esse static aqui, ó, essa lista de pessoas ente. Staticamente, ela vai juntando, ela não é instanciada toda vez, então ela é criada no momento do inicialize do JVM, né? E ali ela fica e você vai adicionando coisas nela e ela não muda, entendeu? Cada instância, ela não instancia novamente, ela já está instanciada e você vai colocando coisas nesse objeto. Como eu falei, a gente não tem mais a necessidade de trabalhar é, com uma memória volátil. A gente vai trabalhar com um banco de dados. Então, arranca fora isso aqui e vai começar a chiar aqui o resto. Beleza? Normal até aí. Aí o que acontece? Esse get lista de pessoas também vai mudar, tá? Mas eu vou mostrar adiante. Para trabalhar com Spring Data, você tem que trabalhar com a interface. Aí você pode colocar pessoa int repository, extend, pode ser o CRUD repository. O CRUD repository, ele é uma interface, né, uma classe de interface que tem os métodos pré-salvos nela, né? Os métodos que a gente chama de inversão de dependência, né? Ou seja, esses métodos aqui que eu vou fazer o override do lado de cá, eu vou sobrescrevê-los, ou não, eu posso só recebê-los como herança, que não é o caso aqui, eu vou usá-los eles por padrão na minha parte web, tá bom? Então, todos esses métodos aqui, a partir de agora, morrem. Eu não preciso mais trabalhar com eles. Lembra que vai começar a dar pau lá na controller, que tem referência para esses caras aqui. Não tem problema. Nós vamos corrigir lá também. Beleza? E aqui meu CRUD repository perde, olha para você ver aqui, ó, um T e um ID, certo? Foi o que está reclamando aqui, ó, né? Ele espera um identificador aqui, tá? Então, primeiro, T significa que o T aqui é a entidade de qual eu faço o repository. Qual é a entidade, pessoal? Pessoa entity. E qual é o tipo do ID que vai estar lá? UUID. A partir de agora, eu tenho uma classe gerenciada pessoa repository, que tem o CRUD repository, que tem todos os métodos que a gente trabalhou na última aula. Beleza? Vai começar a dar pau aqui? Vai. Isso. Até aí tudo bem, tá? Em vez de a gente trabalhar com o pessoa repository aqui em modo estático, a gente vai fazer o quê? Ó, AutoArred, que eu vou injetar do Spring, eu já mostrei isso nas últimas aulas, uma dependência chamada pessoa entity repository. A partir de agora, essa entidade está injetada aqui. Eu vou simplesmente, né, trabalhar aqui. Ó. No lista pessoas, eu vou listar todas as pessoas. Então, find all. No tela de cadastro, aqui eu não faço nada, então deixa quieto aqui. No cadastrar, eu vou chamar o pessoa repository, o método save e vou salvar a pessoa. Beleza? Depois aqui, no tela de consulta, eu vou fazer uma consulta, beleza? Na tela de consulta tem umas regras aqui que eu não sei se vai dar de cara certo, mas vamos lá. Então, vamos aqui. Repository, né? Find by ID. Beleza? Aqui ele vai gerar um optional, que pode ser que exista ou não exista.
Quem viu lá a aula de Java 8 sabe como é que trabalha com optional, então eu vou fazer aqui e vou ignorar aqui, caso você não saiba, volte na aula lá e você vai pegar isso aqui. Então, opt off nullable or else throw. Ah, na verdade aqui eu estou trabalhando com optional, né? Ele já devolve aqui direto. Beleza. Então, find by ID, como find by ID, ele devolve um optional. O que que significa o optional aqui? Só para resumir. Pode existir essa pessoa, quanto pode não existir. Se não existir, e eu estou passando um ID aqui, eu estou cuspindo uma exceção, falo, ó, essa pessoa não existe. Passa para a próxima, né? Devolvo aqui. Eu não trabalhei com tratamento de exceções nesse código até agora. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos para o próximo. Tela de alteração pessoa. A tela de alteração pessoa também é a mesma ideia, tá? Repository.save. Ah, a tela de alteração pessoa é a mesma coisa, tá? Então, ele está fazendo uma consulta. Até agora, nada. Beleza. Então, na tela de consulta e a tela de alteração, é porque tem tempo que eu mexi nesse código. Então, tela de consulta até tela de alteração, ela é só consulta a pessoa. Atualiza a pessoa. Aqui eu estou fazendo um save mesmo, tá? Tanto que é um post. Então, para fazer o save, é muito simples também. Pessoa, repository.save. Passo a pessoa dentro, tá salvo. Simples. Tela de exclusão também é a tela que eu consulto. Eu só posso copiar o código. Ó, tela deleção de pessoas. Eu tenho que, através de um ID da pessoa, quando tiver essa pessoa nesse ID, eu faço o delete, tá? Então, pessoa repository.delete. Então, eu fiz toda a substituição aqui da minha classe, que era estática, e agora para um banco de dados. Então, esse é o primeiro passo, tá? Para trabalhar com Spring Data. Eu faço o isolamento, né? E trabalho com um repository aqui usando Spring Data. Existem outras maneiras de ser feita, mais complexas ou mais fáceis, mas talvez aqui para introduzir aqui o conteúdo, a gente faz dessa maneira. E depois, ao longo, a gente isola uma camada de save, né, dentro de um business case ou uma coisa mais negocial, introduzindo já o Solid nesses conhecimentos. Mas a princípio aqui, para fazer funcionar, é isso, tá? Eu vou dar um start, vou ver o que acontece aqui, eu não testei. Provavelmente ele, se der pau, vai dar pau numa questão de configuração, ou não, né? Vamos ver. Ó, subiu a aplicação, vamos lá testar. Beleza. Vou testar pela primeira vez, ó. Deu 404. Página 404, pessoa. Página não encontrada aí, o 404. O que que aconteceu aqui? Vou dar só um pause aqui para não ficar longo o vídeo. Ih, não tem pausa aqui. Deixa pra lá. Vamos, depois eu corto. Uhum. Ah, refatorei o nome. Olha como é que ficou. Esse refactor tem que tomar cuidado, viu, pessoal? Vamos lá. Ele deve ter refatorado. Ah, meu Deus, ele refatorou aqui também. Não tem problema. O IntelliJ tem uma funçãozinha aqui, ó, de você reverter aqui, ó. Reverte aqui, selection. Porque eu reverti só no Java, tá?
Não era para ter revertido, não era para ter feito nada no front-end, porque eu não estou fazendo nada no front-end. Beleza? Então, vamos restartar aqui o projeto. Meu interesse é só trabalhar com o back ali no sentido. Beleza. Agora, se der pau, é outro pau. Opa. Ah, opa, isso aqui é o que eu queria pegar. Erro 500. Erro 500. Ele tá falando, no big result, target pessoa não avaliada. Ah, tá. Tela de cadastro, talvez deu problema também no front-end. Uhum. Então, continuando a gravação aqui, eu tive que parar aqui o vídeo e recontinuar aqui, por conta que eu estou usando o OBS aqui, ele não tem a opção de pausar, aí eu tive que parar e fazer de novo. Mas aqui o erro era simples. Como eu tinha refatorado aqui a classe pessoa entity, era só pessoa, os atributos também dela mudaram, tá bom? Então, e tive que fazer essa injeção aqui que eu acabei comendo bola aqui na hora de fazer lá. Porque eu não tinha esse model injetado lá no meu timeleaf, certo? E tem uma coisa que vai dar um erro aqui, e eu quero mostrar para vocês aqui como é que resolve, mas eu vou simular com vocês aqui agora. Então foi só o ajuste aqui onde estava pessoa entity aqui e mais, tá? Então, e colocar aquela dentro aqui do model. Então vamos lá. Então tá aqui cadastro pessoa. Tentar fazer o cadastro, vocês vão perceber que vai dar um erro. Deu um erro. Beleza? Que erro é esse? Olha aqui, ó. Ele está falando que IDs da classe devem ser manualmente assinados no save, ao chamar o save. Ou então, tem duas maneiras que a gente pode fazer isso aqui, tá? Que tirar pessoa.setID e uid.randomuid, ou seja, gerar um ID dinâmico. Para não restartar a aplicação, eu vou dar o Ctrl Shift F9 para gerar aqui a classe. Vou lá de novo salvar, veja que salvou, tá? Então esse é o primeiro caminho aqui para gerar um ID, ó. Ele vai falhar nessa outra página aqui, que é outro problema, que a gente vai ver depois, mas vai gerar um ID dinâmico aqui, certo? E tem essa maneira aqui também, que é simplesmente colocar aqui @generateValue, que é ir lá na anotação, na classe de entidade do banco de dados, e colocar @generateValue em cima do ID. Aí fica a critério de vocês. Eu acho, como o ID é gerado automaticamente, eu gosto de usar o GenerateValue e fazer o Spring Data fazer o trabalho sujo para mim, beleza? Eu vou arrancar aqui fora e vai ficar assim, beleza? Vou restartar a aplicação, vou fazer aqui de novo para vocês verem que vai funcionar de uma vez, de boa. E para finalizar essa parte do vídeo, né, vou fazer aqui veja que salvou, mas apagou, e eu vou demonstrar isso para finalizar o vídeo. Eu vou preencher de novo os dados, salvou. Então tem aqui o dado persistido, tem erro aqui na consulta e tudo mais, mas é outro erro, fica para o próximo vídeo. Mas ele está no H2. O que que eu vou mostrar para vocês aqui? Como é que eu vejo que esse dado está num banco de dados, tá? No H2, por exemplo. Eu estou usando as configurações default do H2. Então, muitas configurações que você pode fazer no H2 não estão disponíveis aqui. Então, para isso, eu vou ter que criar um arquivo application. Vou dar um pause aqui. O cara mandou um negócio aqui para mim. Aí eu tive que dar um pause. Foi mal, pessoal. Então, aí eu tenho aqui que fazer a configuração, tá? E não mais carregar as configurações default. Então, vamos lá. Application.properties. Vou adicionar aqui no Git. Beleza. Então aqui eu tenho aqui minha configuração do Spring para coisas que não são default. Então você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, o que é o application.properties? É a configuração de coisas do Spring como padrão, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um comentário e falar data
source do projeto H2, beleza? Depois a gente pode segregar essas configurações em profiles, tá? Mas a princípio vamos fazer dessa forma para ficar legal. Então é spring.dataSource.url. Isso vai ser uma das primeiras coisas. Também vai ter spring.data. Deixa eu copiar aqui. DataSource.driver class name vai ser o org.h2. Eu tô com a colinha aqui, viu, pessoal? Não sei de cor, não. Mas isso aqui ninguém precisa saber de cor. É só entender que precisa fazer essa configuração para a gente fazer aqui a aplicação ficar legal, né? Então, username para eu conectar no banco de dados vai ser teste spring data. Eu vou repetir aqui para password teste password. Isso aqui é para o banco de dados H2, tá? Obviamente não vai sapecar um banco de dados aqui de produção aqui nesse arquivo. Pelo amor de Deus, tem maneiras melhores de fazer isso. E aqui a gente vai ativar uma propriedade para a gente conseguir enxergar esse carinha, né? Então, é a ativação aqui do console. Console H2, para a gente ver esse dado persistido, beleza? Que vai ser spring.h2.console.enable igual a true, beleza? spring.h2.console.path, que é o caminho para a gente dar uma olhada lá se o banco de dados está ok. Então é spring.h2.console.path, que é o caminho da gente ver o H2, né, o banco de dados, como se tivesse uma aplicação, e ele está ativo aqui para a gente ver o console dele. Para finalizar, a gente vai salvar todo o banco de dados em um arquivo, tá? Então, para isso a gente vai chamar jdbc, h2.file, esse aqui, símbolo aqui de til, tanto no Linux quanto no Windows, é a identificação onde está a pasta do usuário, tá? Então, esse til leia assim, ou seja, usuário, C2 pontos, user, nome do seu usuário, vai estar lá dentro a ser banco. Então, vai ser banco app teste, banco app aula on. Então, eu tenho aqui a minha URL do meu banco de dados, tá? Isso vai ficar mais claro para depois que eu dar um restart aqui na aplicação. Bom, dei restart na aplicação, ela está subindo. Beleza. Primeira coisa que a gente vai ver é que eu não repare aqui, o meu Windows está cheio de coisa. Faço corte com a igreja. Então vamos lá. Veja aqui o que ele fez. Dentro da minha pasta de usuário, Robson, está aqui, ó, banco app aula one tutorial. Ele gerou um arquivo aqui. Perceba que então não é mais um arquivo volátil, né? Ele não apaga depois que eu paro o banco. Eu posso até brincar, depois parar a aplicação e dar um delete nele. Ele vai recriar quando a aplicação subir. E tem mais, tá? Na hora que eu for vincar aqui e acessar, opa, H2 console. Talvez tá. Era para ele acessar aquela página para eu ver o banco de dados, né? Talvez está faltando uma besteira aqui. Deixa eu ver se ele ativou. Ele não ativou. Então é Spring. Deixa eu ver se eu comi bola em alguma coisa aqui. Uhum. Spring H2 console enabled. Meu amigo, aí também não dá, né? Sou da geração que soprava cartucho. Sabe? Saber de cor essas paradas assim não vai rolar, meu amigo. Então, aí, é isso que eu queria. Então ele carregou com uma tela de login, beleza? E ele está pedindo aqui
a URL de conexão, usuário e senha. Então eu vou inserir aqui isso que eu tenho aqui, ó, a URL de conexão, o usuário, que é teste, e a senha, que é teste. Certo? Conectei aqui meu banco de dados. Tá, faz salvar ou não, tá, deixa aí. Beleza. Aqui eu não tenho nenhum, ó, tem o information esquema e meu user teste. Beleza? Não tenho, aparentemente não tenho nenhuma tabela. Beleza? Então agora, quando eu vim dar um F5 aqui, ele vai carregar aqui a minha página. E deu um erro. E eu não esperava esse erro. Vamos ver que erro é? Ele está falando, ó, pessoa int not found. Então está faltando uma coisinha aqui para ele carregar aqui na minha tabela, tá? Que é uma propriedade do Spring Data, tá? Spring Data JPA, que é basicamente spring.jpa.generate-ddl igual a true, certo? Ou seja, o que vai acontecer aqui? Ele vai fazer a geração da tabela automaticamente. Em tese, era para ele ter feito aqui. Eu não sei exatamente por que que ele não fez para não estar gerando aqui. É, deixa eu ver. Era só isso. Ah, era só ativar lá. Para mim, por padrão, o Spring ele carregava a geração de tabela automática, mas eu acho que ele faz uma validação. Então veja aqui, ó, a tabela minha está aqui e quando eu fazer o cadastro, o dado está aqui salvo e ele também está aqui do lado do banco de dados. Tem um ID gigante aqui, né? E os dados que eu imputei lá. Agora, se eu parar a aplicação, vamos ver se ele já está, se ele apaga aquele banco de dados, né? Só para garantir aqui. Olha lá, o banco de dados não apaga mais, certo? A não ser que eu venho aqui e apago, ó, esse arquivo. Vou parar a aplicação e vou apagar esse arquivo aqui na marosidade. Ó, apaguei lá, ele deve ter recriado, ó, não tem mais nada aqui. Se eu dar um F5 aqui para conectar no H2 de novo, eu entro, a tabela está aqui, mas ela está zero. Aí eu faço o cadastro, tá aí o dado, a tabela está aqui, tá aí o dado. Beleza? E o arquivo do banco de dados está aqui. Show de bola? Então é isso na nossa aula agora. Foi a primeira aula introducional aqui para a gente assegurar o save do CRUD. Na próxima a gente vai fazer o consulta, fazer o editar, que está com erro, e fazer o excluir. Todos estão com erro. É só ajustar agora para as demais. E agora com o H2, a gente pode depois também trocar o banco de dados. Ah, eu não vou usar mais H2, vou usar o Postgres, o MySQL, e aí vai. É o mesmo princípio, tá? Então, fica para a próxima aula aí, essa nova etapa. Pessoal, obrigado por ver o vídeo até agora. Agradecemos aí, poder dar like, compartilhar, comentar no canal. Fique à vontade. Esse é o canal One Tutorial e nos vemos na próxima.